Eu estou aqui com o Dr. Mário Grieco, que é médico e diretor da indústria farmacêutica. A gente estava conversando enquanto assistíamos o VT, que é o seguinte: se a gente não pode produzir a planta, mas a gente já pode produzir o medicamento, da onde vem a planta, doutor? Então, essa planta tem mais de 4 milhões de anos. E essa é uma planta fantástica, porque ela tem propriedades medicinais, ela tem outras propriedades também que eram utilizadas antigamente. E o cultivo dela é muito simples. Essa é uma planta que cresce à beira da estrada. É um mato, como se fosse um mato, né? E muito resistente. Tanto que antigamente se falava muito de uma espécie de cannabis. Tem cannabis sativa, cannabis índica e ruderalis. A ruderalis é o cânhamo. E era com o cânhamo que faziam cordas, as velas das grandes navegações. Então, Colombo e Cabral vieram, né, por causa disso, não é? Que foi a possibilidade de fazer. Para uso medicinal é a cannabis sativa? Então, ela tem, todas as três têm... Indicação terapêutica. Indicação terapêutica. Tá. Então, a cannabis sativa, por exemplo, que é uma das espécies, ela produz o THC e o CBD, o canabidiol e o tetrahidrocannabinol. Esses são os produtos que têm uma ação terapêutica. Uhum. A índica também. Varia um pouquinho a concentração de uma e de outra. E está vindo da onde essa planta para fazer o remédio no Brasil? Então, essa planta, olha, existem no Brasil 200 mil plantadores de cannabis hoje, já, que é conhecido, imagina. Então, você consegue encontrar em qualquer lugar a planta. Sim. Até na esquina do bar, vai lá, você consegue alguém que vai te vender a cannabis, certo? Certo. Agora, a medicinal, ela requer um tratamento especial, tem que ser, a maioria das vezes, em estufas. Tá. E aí faz a extração. E essa tem vindo de países da Europa, dos Estados Unidos, que o Brasil faz a importação. Agora, doutor Mário, como médico, né, como falar para quem nunca ouviu falar no assunto, ou quem já ouviu de um jeito esquisito e acha essa história meio estranha, o que a gente pode falar a respeito do uso medicinal da cannabis? Então, eu acho que é importante falar que nós produzimos cannabis internamente. É? Exatamente. Então, às vezes fala, você é maconheiro, né, porque fuma. Não, então todo mundo é, porque nós produzimos maconha, cannabis, não creio, internamente. Que eu nunca ouvi falar disso. Exatamente, isso é uma descoberta recente. Em 1980, o professor Rafael Michulan, que tudo nos Estados Unidos? Não, esse está em Israel. Tá. É o líder que começou. Ele começou a fazer pesquisa com a cannabis, porque falou as outras drogas todas já foram sintetizadas, cannabis não. Aí ele começou a pesquisar e aí ele veio descobrir que a sativa, a planta sativa, tinha nas flores dela umas vesículas que continham componente ativo, químico, tá certo? Isso foi o início. Aí ele pegou, pensou e na análise dele ele falou, puxa vida, descobri que existe no corpo da gente receptores de cannabis. Receptor 1 e 2, distribuído praticamente para o corpo todo, mais no cérebro. O que isso quer dizer, doutor? Esses receptores são, de uma certa forma, um produto ativo se encaixa nele e ele faz o efeito terapêutico. Então, só faz efeito porque o corpo tem, é como se fosse uma tomada. Isso, uma chave fechadura. Encaixa a chave, tem um efeito. Se não tivesse uma parte, a outra não ia fazer efeito. Então, encaixa e detona o... Aí ele falou assim, puxa, existe receptor dentro do corpo de cannabis. Nós descobrimos que fora tem a cannabis, a planta. Será que Deus criou a cannabis só para quem fuma? Para se beneficiar? Aí começaram a descobrir que o nosso corpo produz também cannabis endógena. E ela foi chamada de anandamida. O nome da Ananda vem do sânscrito, quer dizer felicidade. A molécula da felicidade. Olha que legal. E essa molécula, ela se encaixa no receptor e faz você se sentir bem, faz você não ter doenças. Quando existe a deficiência dessa molécula, as pessoas ficam doentes. Uhum. Então essa foi a descoberta fantástica que mudou praticamente o conceito da cannabis e a utilização. E a utilização. Então, por exemplo, se você tem deficiência da cannabis, você tem doença. Então está associado, imagino eu aqui,
né, tendo ciência dessa informação agora. Então tem a ver com depressão. Tem a ver com depressão, tem a ver com Parkinson, Alzheimer, epilepsia. Epilepsia. Então, autismo. Autismo. O problema grande é que as pessoas ainda não entendem direito. Por isso que a gente o fala. medicamento. Eu acho excelente, Regina, o que você está fazendo. Por isso que a gente fala. Para divulgar. E outra coisa, existem alguns vídeos de crianças com epilepsia, e a hora que põe as gotinhas de cannabis, para de ter epilepsia. É um negócio fantástico. Quase mágico, né? É mágico, é impressionante. Pessoas com Parkinson que tomam e param de ter agitação. Para qualquer idade, doutor? Bom, tem 2 produtos. Tem o CBD, que é o medicinal, e tem o THC, que é usado mais para causar o barato. Para recreação. Para recreação. Os dois são medicamentos. Isso que vai. Então, os dois têm prescrição médica. Tem prescrição médica hoje em dia. Os dois. Então, para algumas doenças, vamos supor, receptores do cérebro, usa mais o CB1, usa mais o THC. Como toda medicação, depende da patologia. Da patologia vem a indicação. E fibromialgia? Também, fibromialgia é bem CBD, indicado. Eu estou acabando de escrever um livro sobre cannabis medicinal. E nesse livro conta a história da cannabis, até onde chegou hoje. E eu comecei a pesquisar doenças, enfermidades. Você não acredita o número de trabalhos científicos. A minha ideia inicialmente era falar sobre as 40 enfermidades que são as mais conhecidas. Extrapolou muito. Eu já estou em 150. 150. Por quê? Porque a cannabis, ela tem mais de 1000 componentes químicos. O que eu fico me perguntando é por que nós, humanos, com tanta doença e com a cannabis aqui ao nosso alcance, resistindo... A burocracia, o sistema, tudo. Por conta de ideias, crenças, tabus e preconceitos. Misturam religião com que tudo. Cegam a gente. Tem que focar em ciência. É ciência e ponto final. Exato. Agora, Regina, na minha opinião, pior ainda é quando você tem uma Anvisa, que é o órgão regulador brasileiro, empenhada em aprovar produtos para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Sim. E já está fazendo mais de 10 anos. Que está para aprovação? Está para aprovar e não vai, que vai. Aí muda o governo, volta porque tem preconceito, porque eles não têm liberdade total para poder fazer o que eles deveriam fazer. A gente vai continuar a conversar sobre o assunto. Inclusive, nossa equipe foi às ruas para perguntar a opinião das pessoas. Legal. Peço que vocês esperem um minutinho. Continuar a conversar sobre o uso medicinal da cannabis e todas as crenças, tabus e preconceito que nos cegam e emburrecem com o Dr. Mário e a Cris. O que a gente pode consumir aqui é nacional, doutor? Hoje é importado. Hoje não tem ninguém que faz. É muito caro para importar. A gente estava tentando, inclusive, trazer a fábrica lá dos Estados Unidos para cá. Seria possível? Perfeitamente. Inclusive a estufa, todos os equipamentos de última geração. E por que não pode? Porque a gente tentou até uma parceria com um órgão público e acabou, por causa da Anvisa não ter autorizado, não podia. Existe uma forma que é entrar, que é a judicialização. Você entra com a ação e o juiz te libera, tudo mesmo bem. Não podendo, mas não é legal mas o custo continua existindo e quem paga somos todos nós contribuintes, não sai? O Estado tem que entender, a União tem que entender que ela está trazendo para ela mesma um problema gigantesco que ela tem que resolver, porque ele está acontecendo, ele existe, os pacientes existem, o resultado existe, o mundo inteiro já está avançado. Ô Cris, então assim, não pode trazer aqui, não pode produzir aqui, mas pode trazer. Pode trazer, pode importar. Não é ilegal. Não. O problema é o custo, que é altíssimo. O problema é o custo, porque você paga o frete em dólar. Para começar, já sendo em dólar, o Brasil você já se prejudica porque a conta é vezes 4. Então você paga o medicamento, paga o frete e todo mês esse problema. Eu venho de uma vida, por exemplo, de uma doença crônica. Eu sei o que é. Você tem que comprar um medicamento que é caro. Depender dele, o que você né? custa para sua família, entendeu? Então, quando a gente consegue dar o acesso ao medicamento para a criança, porque eu falo de criança porque eu trato mais crianças, você muda a rotina da família. Porque eles começam, a mãe consegue trabalhar, o pai consegue ter um sossego. Já existe medicamento aprovado aqui no Brasil para esclerose múltipla. Exato. E é cannabis. Custa R$4.000. Só que o frasquinho custa R$4.000? Porque é de uma indústria fora do Brasil. Então, o que o Brasil não está entendendo? Ele não está entendendo que isso é ciência, que isso tem que acontecer, que a gente vai trazer dinheiro para a agropecuária,
movimentar... Não, você estimula toda a cadeia produtiva, mas eu como cidadã estou pensando, a gente vai sofrer menos com a doença. Não, e tira das costas do SUS, entendeu? Você está fazendo... O SUS acaba pagando a conta no final, e quem paga a conta é a gente, porque poderia comprar para outras patologias que faltam medicamento, etc. Esse frasco de R$4.000, dá para o quê? Para um mês? Para um mês. Dá para menos de um mês, dá para mais ou menos 20 dias. Se ele fizer o tratamento. Dependendo da concentração necessária. Quem pode pagar isso? Não, ninguém. Agora, essa importação individual que é feita também é outro problema, porque só pode fazer quem tem dinheiro. Porque tem que pagar o advogado para poder entrar na justiça. Se o juiz aprovar, o Estado é obrigado a pagar tudo e sai de graça para o paciente. Mas só que antes de chegar nesse estágio, eu tenho que bancar. Tem que bancar, você tem que contratar um advogado. Eu tenho que ter tempo. E a gente faz isso. Aí você importa, certo? Tem taxas de importação. Aí você fala, puxa, vou importar um vidrinho só por um mês? Não, porque eu estou pagando tudo. Então eu vou importar para 12 meses. Aí imagina o custo não sai menos de 40, 70 mil reais. Pessoas vão melhorar efetivamente, acho que é legal ser regulamentado, sim. O que vem da natureza não faz mal para ninguém. Tudo que é sem excesso eu acho excelente. Tudo em excesso faz mal. Acho legal, porque vai ajudar as pessoas, né, em medicina. E a medicação também das pessoas, né? Pode ser mais barato, pode ser mais acessível para elas. O preço da liberdade é eterna vigilância. Se você não vigiar aí seus brincos, você perde. Se você não vigiar essa máquina, perde. Então, essa é a minha teoria. Eu não sei, eu acho que isso aí dá margem para... Enfim, o usuário, de repente, aumenta, já está tão grande esse uso de entorpecentes, eu acho que não é legal, não. Todo mundo esclarecido. Muito interessante esse último senhor que falou, porque ele é a voz que a gente escuta por aí como sendo a voz do senso comum. Mas você sabe que é interessante? Diga, doutor. Antes, no princípio do século, é que a maconha adquiriu esse status de droga perigosa. Antes, século XX. Século XX. 1900. Antes, em 1800, o médico inglês, O'Shaughnessy, ele teve uma paciente que tinha uma filhinha que tinha mais de 50 convulsões por dia. E ele tinha experimentado de tudo. Aí ele resolveu dar cannabis. E a menina melhorou totalmente. Em forma de óleo, de chá? Em forma de gotas, sublingual, embaixo da língua. O que aconteceu que ficou como é hoje? Aconteceu o seguinte, e isso é interessante porque ela é julgada de uma forma, mas foi julgada pelas pessoas que a utilizavam. No começo do século, quando tiveram as imigrações para os Estados Unidos, os negros chegaram, os chineses, eles usavam drogas desde a origem do país deles, para relaxar e usavam. Então, o que aconteceu? O americano, homem branco, ele dizia, esses mexicanos de cor escura estão fumando maconha, vão se empoderar, vão estuprar nossas mulheres e vão viciar nossos filhos. Então, quem estiver fumando maconha, vai em cana, vai preso. Maconha não presta. A maconha não presta, mas não era, foi um problema. No Brasil aconteceu a mesma coisa também. Começaram a pegar. Na Guerra do Vietnã, os hippies eram paz e amor, não eram? Sim. Não queriam ir para a guerra, mas eles fumavam maconha. O que o governo Nixon fez? Falou, quem estiver fumando maconha vai em cana. Preso. Só esclarecendo que a gente está falando da maconha, mas aqui a conversa é sobre o uso medicinal da cannabis. É remédio que tem o princípio ativo da maconha. Inclusive é usado no câncer. Que menina esclarecida, né? Super. Para ver que ela tem alguém, sabia, na família? Porque as crianças entendem bastante quando tem paciente. A avó, eu tenho bastante paciente que me pede. Minha avó está com Alzheimer, minha avó está com câncer. Muitos. Os adolescentes estão bem esclarecidos. Agora, uma coisinha que você comentou, não é? Tem alguns mitos que foram criados no passar do tempo. Então, dizem assim, por exemplo, a pessoa começa fumando maconha, depois passa para outras drogas. É a porta de entrada para as outras drogas. E todo mundo enchendo a cara com cerveja, uísque. Vários estudos que provam que ela hoje é a droga de saída. Por quê? Pacientes que fumam ou que usam cocaína, heroína, que são drogas extremamente perigosas e que matam, quando elas passam a fumar
usar maconha, abandonam os outros abandonam vícios. aquilo. Hoje, em Los Angeles, existem clínicas de tratamento de dependentes químicos usando maconha. Sim. O assunto é extenso, interessante, precisa de muito mais tempo do que o que a gente tem aqui, mas a nossa proposta é iniciar uma conversa que você pode continuar aí na sua casa, com os seus amigos, com os seus parentes. Nessa missão eu contei, claro, com o trabalho precioso da nossa produção e também com o Dr. Mário Grieco. Mário Grieco é médico e diretor de indústria farmacêutica. Quer dar um Instagram, alguma coisa ou não? Eu acho que tem Cannabis Medicinal Brasil. Cannabis Medicinal Brasil. Cannabis com 2 N's de navio. Cannabis Medicinal Brasil. O telefone do doutor é 4563 5640. 4563 5640. E o Instagram da Fundação da Cris é behemp_org. Eu vou soletrar Behemp. B de Brasil, BEHEM de Maria P_org. Muito obrigada por terem vindo. Desculpa a falta de tempo, mas tema. Assim, né? Imagina, foi ótimo. Te dá um pontapé inicial, agora a onda vai se expandindo. É verdade. Muito obrigada. obrigada. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada.